Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 48, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo meia dúzia, 6, o Cristo Consolador. E nós vamos estudar hoje os itens 3 e 4, que fala sobre o Consolador prometido. Tá? Esse é um novo Evangelho no Lar. Por que é novo Evangelho no Lar? Porque nós já, desde 2012, toda sexta-feira, nós fazemos um novo estudo. E já fizemos o Evangelho inteiro. Foram 225 vídeos, 225 semanas que a gente fez, tá? E estamos fazendo novamente, ok? Então, por isso que a gente fala novo Evangelho no Lar, mas não é porque é um Evangelho novo, nada disso não. É porque a gente está fazendo novamente. Quando a gente fez na primeira vez, nem sempre a gente conseguia ter uma qualidade de vídeo ou de áudio satisfatória, tá? Então, dessa vez a gente está fazendo tudo direitinho para ficar de uma forma que consiga satisfazer a todos aí em relação ao áudio, em relação ao vídeo, ok? Então, por isso que a gente fala que é novo Evangelho no Lar. Bom, como eu falei, toda semana a gente coloca um novo estudo, na verdade toda sexta-feira, e a nossa página na internet, você já está vendo aí, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, toda sexta-feira tem um novo estudo, um novo vídeo. A gente coloca lá o texto do Evangelho, a gente coloca o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tudo mastigadinho, tem o tira dúvidas. E ainda assim, se você tiver com alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp pra gente. Qual é o WhatsApp? Olha aí, 21 99 247 5631. Então, repetindo, 21 99 247 5631. Pode mandar sua mensagem, pode mandar a sua dúvida, ok? A gente sempre responde. Ninguém fica sem resposta, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Aqueles que preferem o e-mail, então o e-mail aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Também pode mandar um e-mail, não tem problema nenhum, a gente sempre responde, sempre dá o feedback, vai dando aí esse retorno. Tá legal? Bom, tem o pessoal também que gosta muito de acompanhar o Facebook. E isso é um trabalho bem bacana, o de curtir, o de compartilhar os estudos, tá? Então, para quem quer conhecer a nossa página do Facebook, você está vendo aí também, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Clica lá no curtir, clica no compartilhar, se inscreve lá para sempre que tiver alguma novidade, né? Você receber aí uma mensagem, um aviso, uma informação, tá? E para finalizar, a gente informa que esse estudo, toda semana, ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui o link, www.radioespiritismo.com.br. Então, toda sexta-feira, às 9 da noite, no horário de Brasília, é transmitido. E entrando lá no site, procurando programação, tem os diversos dias e horários de reprise. Eu sei que na quinta-feira, 13h, tem reprise. No domingo, se não me engano, 13h tem reprise, para pegar os vários lugares, vários estados aí, tá bom? Vamos dar início então ao estudo de hoje,
com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, onde agradecemos desde já pela presença dos anjos guardiães, dos benfeitores que aqui estão preparando este ambiente desde cedo, harmonizando este local, e que possa então o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que consigamos absorver todas as lições que serão colocadas hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? O início do estudo. Só um negocinho aqui. Tá ok. O início do estudo de hoje, né? A gente começa com a página de preparo. E a página de preparo a gente comentou, ela é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 130, cujo título é Onde Estão? Então, vamos ver isso aí direitinho. Ele começa com uma citação de Jesus, que foi anotada por Mateus no capítulo 11, versículo 29. Então, o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? As minhas leis, tá? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus ali, ele trazendo as lições de Deus, sendo a segunda revelação, porque nós já estudamos lá no início do Evangelho as 3 revelações. A primeira veio através de Moisés, com os 10 mandamentos, mas era ainda um povo muito bárbaro, um povo muito de briga, de guerras e tudo mais. Sérgio, mas hoje ainda não é assim também? Tudo bem, mas vamos levar em conta que naquela época era muito pior, tá? Então, Moisés trazia para nós um Deus ali que dava suas leis, né? Mas as pessoas tomavam as atitudes nem sempre movidas pelo sentimento do amor ou pelo sentimento de estar fazendo a coisa certa. Tinha nos mandamentos: não matarás, não roubarás. Mas por que não matarás? Por que não roubarás? Porque isso não é correto. Mas naquela época eles achavam que matar e roubar era a coisa mais fácil do mundo, a coisa mais comum do mundo. Então eles não tinham ainda um senso de moralidade. E aí, o que fazia, o que impulsionava aquelas pessoas a não matar, a não roubar? O medo de uma punição de Deus. Punição daquelas, começar a cair raios, trovões, tempestades, coisas desse tipo. Então a pessoa, ela tinha em relação a Deus uma visão de temor, uma visão de medo. E não matava e não roubava porque tinha medo de ser castigado. Ok? Beleza. Isso na primeira revelação. Chega Jesus, já depois de vários anos, depois dessa revelação,
e já começa a mostrar às pessoas uma outra visão de Deus. Já havia uma compreensão ou uma capacidade ou uma semente ainda pequenininha, germinando, né? Que dava condição de compreender que Deus não é esse elemento que vai castigar, que vai punir, que as pessoas têm que ter medo. Percebe? Até porque isso causava uma reação de coisa de ignorância mesmo, né? De você fazer oferendas a Deus, de você fazer trocas com Deus, ou coisa desse tipo. Então não era por aí. Então Jesus veio falar: sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, desde que você cumpra essas leis. Que leis são essas? Que leis que Jesus trouxe? Da prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paciência, da tolerância, da alegria, da paz, e por aí vai. Então isso veio através de Jesus, segundo a revelação. E nós vamos estudar hoje a terceira revelação. Aliás, é no estudo de hoje que a gente vai falar sobre isso, que na Bíblia Jesus já falava sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo, a continuidade da vida. As pessoas já terem chegado a um grau de amadurecimento suficiente para compreender outras leis, né? A lei de que nós somos espíritos eternos e que estamos dando continuidade, estamos num processo de aprendizado, um processo de evolução, um processo de desenvolvimento, tá? Então Jesus já veio logo falando isso: sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí o que o Emmanuel esclarece sobre isso? Então, ele vem falando, dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados. O que são desalentados? Desanimados, pessoas sem esperanças. E Jesus chegou para eles proclamando o divino propósito de aliviá-los, o objetivo de trazer um alívio para esses aflitos, tá? E Jesus falava: vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, minhas leis, né? E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus veio como o Filho de Deus, enviado por Deus, mas as pessoas tinham a noção daquele Deus que era para castigar, que era para punir, que era aquilo tudo. Então alguns ficavam com medo, tá? E vários, inclusive, estranharam quando Jesus foi crucificado, quando ele passou por aquele calvário, aquela coisa toda, porque esperavam que ele, como Filho de Deus, fosse mandar trovões, raios, destruições, aquela coisa toda. Achavam que isso iria acontecer, e não. E Jesus veio falando: meu jugo, né? Ele é leve, sou manso e humilde de coração. E seu apelo vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Então, essa lição que Jesus trouxe, esse esclarecimento, ele permanece. E aí o Emmanuel vem falando: compacta, numerosa é a turba, a multidão de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante, o amorável convite, apesar do amoroso convite. Então, apesar de Jesus trazer todas essas lições, todos esses valores, todos esses conhecimentos, tá? A quantidade, a multidão de pessoas em desespero, em aflição, ela ainda é muito grande. Eu diria que
a grande maioria passa por momentos, por situações de aflição, de desespero. Todos nós, em algum momento, passamos por isso, né? Então, ele vem colocando isso. E aí o Emmanuel volta a falar. É que o Mestre, ao dizer vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Então Jesus espera a pessoa na hora do sufoco, vai procurar por ele para ter esse conhecimento, né? Esse ensinamento de Deus. Se nós observarmos na nossa doutrina espírita, como foi que você chegou à casa espírita? Ou como foi que você chegou à rádio espiritismo, para aquelas pessoas que não têm uma casa espírita muito próxima, né? E que chegam através da rádio espiritismo, ou de qualquer outra rádio, ou de qualquer outro canal de televisão. Eu pergunto, como você chegou? Você foi através do amor ou através da dor? Eu estou bem, as coisas estão tranquilas na minha vida, está tudo em paz, está tudo legal, e aí eu vou procurar uma casa espírita para aprender um pouco mais. Foi assim que você chegou? Olha, se foi, você está de parabéns, porque isso corresponde a um percentual de 5%. A grande maioria, 95% das pessoas que chegam à casa espírita, que chegam à rádio espiritismo, ou que buscam uma religião, alguma coisa assim, vão movidas pela dor. Passam desespero, passam por aflições, passam por dificuldades, o estado emocional está arrebentado, e aí, diante desse desespero, vai procurar a casa espírita, vai procurar o auxílio, vai procurar a rádio espiritismo. 95%. Então, ó, o que ele falou, o mestre espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. A gente, infelizmente, a gente ainda é movido a buscar quando a gente está fora da nossa zona de conforto. Eu estou aflito, eu estou desesperado, e aí é que eu vou procurar então ajuda. Ele fala assim, ó, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então, chegam à casa espírita, aprende essas leis. Vamos praticar o amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, e a pessoa chega e ela só tem olhos para o próprio nariz. Eu estou passando uma dificuldade, tem uma pessoa que eu não gosto. Sim, e o que você busca? Ah, eu quero que aquela pessoa morra. Olha só, ela não vai encontrar esse alívio em lugar nenhum. Percebe? Ela precisa trabalhar muitos conhecimentos, muitas lições. Por que será que nessa encarnação você tem contato com essa pessoa? O que será que essa pessoa traz de bom para você? De bom, Sérgio? Você tá maluco? Que de bom? Ela só me causa dificuldade, sofrimento. E será que você não está precisando disso? Talvez para trabalhar o lado da humildade, para trabalhar a sua paciência, para trabalhar a sua tolerância, para trabalhar a sua paz, para você aprender a ter o seu equilíbrio, manter o seu equilíbrio, mesmo diante de situações que nem sempre são as melhores. Alguma coisa tem.
Será que essa pessoa que você não gosta, você não está tendo contato com ela para trabalhar um resgate de vidas passadas? Ah, mas ele não vai com a minha cara. E eu pergunto, e o que será que de repente você fez a essa pessoa? Eu não fiz nada. Você tem certeza? Tem certeza absoluta. Então tá, nesta vida você não fez nada. Mas e será que numa vida passada fez alguma coisa? Já, opa, e agora não sei. Mas aí a gente começa a compreender que nós somos espíritos. E que, numa vida passada, de repente, a gente pode ter proporcionado algo que não foi bom. E estamos reencarnados aqui para trabalhar um resgate. Aí começa a mudar, né? Aí a gente começa a parar um pouquinho para pensar. Então, repara, ele fala, né? Nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então é muito comum. Na hora que a pessoa chega, ela quer a solução dos problemas para ontem e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Já não é a primeira vez que nós falamos aqui em estudos nossos, tá? Como eu posso querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre? Eu planto limão, eu não gosto de limão, eu quero laranja, mas eu continuo plantando limão. Todo dia eu vou lá e molho a minha plantação de limão e eu quero colher laranja. Como é que eu posso colher laranja se eu fico sempre plantando limão? Aí são aqueles que buscam o chamado milagre. Deus transformou água em vinho, então ele vai transformar limão em laranja. Ah, ok. Ainda que transformasse, e eu volto a continuar plantando limão, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ficar cheio de limão ali na minha horta, na minha plantação. Não tem jeito. Se eu quero colher laranja, se eu quero outros resultados para a minha vida, eu tenho que ter outras atitudes. Eu tenho que parar de plantar limão e começar a plantar laranja. Aí vem a hora da lei do retorno. Olha, eu aprendi, eu estou fazendo evangelho no lar, eu gostei, eu estou começando a estudar e eu quero resultado para ontem. Eu quero resultado para hoje, para agora. Curto prazo para mim é ontem, médio prazo é hoje, longo prazo é amanhã. De manhã, hein? Se for à tarde eu já não estou satisfeito não. É assim que a coisa funciona? Quando você decide parar de plantar limão e começa a plantar laranja, você já tem na tua plantação, o que ainda vai estar cheio ali no dia seguinte? Vai estar cheio de limão. E você vai ter algumas sementes de laranja. E aí você, daqui a pouco, estão aparecendo as primeiras laranjas, fruto da plantação que você fez, né, de laranjas. Mas ainda vai ter limão? Vai, ainda vai ter um monte de limão ali. Daqui a pouco você já vai ter uma grande quantidade de laranjas e aquela quantidade de limões vai estar ficando menor. Até que finalmente você vê um limãozinho aqui, outro ali, e a tua plantação vai estar repleta de laranjas. Isso é da noite para o dia? Não é. Então a gente precisa compreender isso, que é um desenvolvimento, é com o passar do tempo. Não é a pessoa querer, né? Querer fugir à sombra para o encontro com a luz, já quer o resultado agora. Ele coloca, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas, preces, pedidos estranhos. A pessoa está desesperada e vai roubar um banco, vai cometer um assalto, um crime, pedindo a Deus para ajudar. Opa, que
é esse? Que conversa é essa? Olha, ele pode até conseguir roubar o banco, mas ele vai receber uma consequência pelos seus atos. Nesta vida ou depois desta vida, em algum momento. Porque ele está fazendo algo errado. Algo que é fora das morais, dos padrões morais que Jesus nos ensinou. Compreende aí? Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes, motivando o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, nessa hora que eu começo a compreender essas leis morais que Jesus nos ensina, é o meu interior que vai começar a compreender. A transformação vem de dentro. E aí eu começo a trabalhar os verdadeiros valores. Ele coloca: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro, a prisão das próprias paixões, pelo jugo suave de Jesus Cristo? Porque eu olho para a minha vida num aspecto materialista. Eu olho para a minha vida num aspecto imediatista. Eu quero o resultado para ontem. O que vale para mim são os valores materiais. O que vale para mim são os interesses. Não são as pessoas, não são os valores morais, não é a parte da ajuda. Eu quero usar as pessoas a meu favor e por aí vai. Como é que fica? Sérgio, você falou materialista. Então a pessoa não pode ter as coisas? Claro que ela pode, ela deve. A gente está aqui num mundo material. Eu estou usando aqui uma roupa. Essa roupa ela custou um dinheiro, eu tive que comprar na loja. Essa câmera que está filmando esse estudo, também ela custou um dinheiro, eu tive que comprar numa loja. A internet e por aí vai. Então nós somos materialistas. A questão não é de você ter o material. A questão está no seu apego ao material. Você acha que tudo na vida é em função do material? Você está criando um apego ao material. Se um dia você perder aquilo que é material, você entra em desespero, entra em pânico. Isso é ser um materialista. A pessoa ter um apego às coisas materiais. Agora, aquele que não é materialista, o que ele faz? Ele tem as coisas materiais, sim, tá tudo bem, mas se em algum momento ele não puder mais ter aquilo, ele não vai entrar em pânico, em desespero, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vida que segue. Ok? É isso que a gente fala dessa parte material. Então, ele fala, cadê as pessoas, esses aflitos, que querem compreender, que pretendem trocar essa prisão das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, venha a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Ela vai acontecer. Jesus falou: nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Agora, eu posso ficar perdido durante várias e várias encarnações, ou eu posso parar um pouquinho, raciocinar. Peraí, deixa eu me encontrar logo, porque enquanto eu estiver perdido, eu vou ficar sofrendo, eu vou ter dificuldades, eu vou ter sentimentos de raiva, de aflição, de ódio, sentimentos que não vão me fazer bem. Ok? E quando ele fala reservando-lhes o Evangelho é o que? Ele vem do grego evangelium, que significa boa nova. Boa nova são o que? São essas lições que Jesus trouxe. A segunda revelação. Tá? Bom, é hora de começar então o capítulo do Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Itens 3 e 4.
Consolador prometido. Então, no item 3, vem uma citação que foi anotada por João, capítulo 14, versículos 15 ao 17, e também o versículo 26. Então vamos lá, o que está escrito? Jesus falando assim, né? Se me amais, se me amas, né? Guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Nós vemos no próprio Evangelho citações, instruções dos Espíritos, e está assinado lá o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Então naquela época não dava para esclarecer algumas coisas, algumas situações, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então Jesus colocava que naquela época alguns valores, algumas lições, algumas situações não adiantava ele explicar muito, porque as pessoas não tinham condições de compreender aquilo, de assimilar aquela informação. Ah, como assim, Sérgio? Não tinha condição de assimilar? Você quer ver uma coisa? Vamos falar, imagine se eu chegasse nos anos 60, olha, eu vou falar nos anos 80, hein? E eu falasse para você, você sabia que é possível ferver a água sem utilizar o fogo? Provavelmente as pessoas iriam me chamar de maluco, iriam rir da minha cara, iriam zombar de mim, iriam falar, o Sérgio é doido, o Sérgio ferver a água sem utilizar o fogo? Que conversa é essa? Que papo é esse? E hoje, que estamos no século XXI, todo mundo compreende que é a coisa mais comum a gente ferver uma água sem utilizar o fogo. Como? Através do forno micro-ondas. Você bota a aguinha no forno micro-ondas, bota numa temperatura, daqui a pouco, né, programa lá alguns minutos, daqui a pouco aquela água está fervendo, sem precisar acender o fogo. Mas se eu falasse sobre isso nos anos 80, ninguém iria compreender, ninguém iria aceitar. Então como é que Jesus poderia falar de espiritismo, falar desses valores, se ele ainda estava numa transformação, trazendo aquela segunda revelação, tentando mostrar às pessoas que Deus não era aquele ser de punição, de castigos, de aquela coisa toda, mas um Deus de amor. Aquilo já foi uma informação para eles assimilarem, processar essa informação já foi uma dificuldade enorme. E ainda em século XXI, onde nós estamos, muitos têm dificuldade em processar essa informação ainda. Como é que ele poderia falar dessa parte espiritual? Mas ele já falou, olha, vem coisa nova por aí. Vem coisa boa por aí. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. No original da Bíblia, ele não utiliza a palavra santo, ele utiliza a palavra espírito.
No original, se não me engano, foi através do Severino Celestino, que traduz, né? Que conhece o hebreu, o hebraico, né? Então traduziu essa palavra santa, Santo Espírito e Espírito Santo, veio por quê? Foi uma forma da Igreja Católica, da Igreja em geral, colocar, não, tem alguma, porque era em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a pessoa falava Espírito, Espírito, que negócio é esse? Não ia fazer sentido nenhum. O que é Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? A pessoa não tem mais que colocar essa palavra santa como uma luz, alguma outra coisa nesse sentido. Mas a maioria das pessoas não sabe explicar sobre isso. Porque vem falando o Espírito. Porque o Espírito, ele é eterno. E aí foi mais um ponto que foi colocado aí, adicionado na Bíblia. Mas, Sérgio, na Bíblia não pode alterar nada. Olha que nós já fizemos de estudos falando sobre isso. Depois procura uma palestra que a gente fala sobre... Eu esqueci o tema, falando, né? As citações da Bíblia. A Bíblia em seus aspectos morais e os seus aspectos culturais. Tem uma palestra que a gente faz e esclarece isso tudo. Sobre as alterações que foram sendo colocadas na Bíblia com o passar dos tempos. E, inclusive, a Bíblia reconhecia a reencarnação. E no ano 500 e pouco, 529, se não me engano, foi alterada. Então ele coloca, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por que vai recordar? Porque ele vai dar continuidade com as várias existências e vai trazer essas lembranças. E aí no item 4, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. É o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ele vem relembrar o que o Cristo disse. É o que este disse, e o que este disse que foi esquecido ou mal compreendido. Então Jesus sabia que naquela época, igual eu falei nos anos 80 do micro-ondas, naquela época algumas lições, alguns valores ainda era muito difícil para eles entenderem. Era algo inimaginável, não tinha como. Então, vamos deixar quieto. Amadureça um pouquinho mais, que vai vir novas informações. E o Espiritismo vem na época predita, na época prevista, para cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento, à sua chegada, né, o Espírito de verdade. Quem é que o presidente disso tudo? O Espírito de verdade, né, nessas lições. Ele chama os homens à observação da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então as lições de Jesus hoje a gente compreende muito melhor quando a gente estuda o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E advertiu o Cristo, né? Ele deu uma advertência. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Porque tem gente que ainda não tem ouvidos para ouvir. Vai fazer o quê? Ainda não está no tempo deles, tá? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, o que ocorre aí? Jesus vem trazer todas essas lições, todos esses valores e falando, vai chegar. E disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso, né, feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores. Igual eu comentei, né? O sujeito está querendo que o outro morra, mas o que será que ele fez aquela pessoa numa vida passada? Aí a gente começa a compreender, tá?
mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, no destino da Terra, onde o homem expia. Expia não é de espiar, de ficar olhando, não. Expia é de reparar um erro, de cumprir uma pena que reabilita ele, tá? Expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, moralmente, né? De valor moral, edificante, construtivo. Então, o meu sofrimento, ele vai me trazer algo de bom. Talvez para eu dar um valor maior ao amor, à situação, à família, né? Valores morais, tá? Que produzem cura e como meio de depuração, de limpeza, de purificação dessas faltas morais, tá? E que garante a felicidade nas existências futuras. Então, a cada encarnação que eu trabalho, eu vou eliminar de mim sentimentos de egoísmo, de raiva, de inveja, de mágoa. E aí eu vou trabalhando valores de amor, de perdão, de caridade. Eu vou me melhorando, eu vou me construindo, vou ficando cada vez mais feliz, mais tranquilo, mais evoluído, ok? Então, com essas lições, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia no adiantamento e o aceita sem murmurar, sem ficar reclamando, como o obreiro aceita o trabalho que vai assegurar o salário. Eu não reclamo quando eu trabalho, porque eu não sei que no final do mês eu vou receber meu salário, então eu trabalho com alegria, ok? O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente, angustiante, não mais lhe aposta da alma. Ele não fica mais com dúvidas, aquele ponto de interrogação desaparece, tá? Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes, dos reveses, das dificuldades, das transformações terrenas, e some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, né, do caminho, até o fim do caminho. Eu vou seguir em frente, eu estou passando por uma dificuldade, alguma coisa, é uma colheita de algo que eu plantei, é uma quitação de um débito que eu acabei adquirindo lá atrás. Então eu vou trabalhar esses valores para ficar tudo bem, eu sei que vai ficar legal. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está aqui na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Aí o Consolador prometido, que Jesus anunciou, tá certo? Bom, o nosso tempo está... Vamos hoje atrasar um pouquinho, né? A gente vai passar uns 2 minutinhos aí. Mas chegou a hora daquela prece pelas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí. Mencione o nome das pessoas queridas, amigos, encarnados ou desencarnados, tá? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento ou o fortalecimento para qualquer que seja a situação na qual se encontre. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos pausar então, mencionar os nomes. Pausando então, né? Vamos continuar. É hora da fluidificação da água, tá? Pega aí o copo, a jarra, o vasilhame, você pode pegar aí agora. Se observar aqui o programa Minutos de Espiritismo número 23, tem um estudo completo, tá? E vamos lá. Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse copo, sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores,
Viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água no meu copo. Saúde! E agora é a hora da prece de encerramento. Então, vamos nós. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no lar, por mais esta oportunidade de estudos, de aprendizados, de conhecimentos, de esclarecimentos, onde agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram harmonizando, limpando este ambiente, e que possamos fazer por onde manter este ambiente saudável em todos os seus aspectos. Que possamos colocar na prática todos os valores aprendidos nas lições de hoje e que possamos também estar aqui juntos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!